hoje ainda falta, eu sinto, uma sensibilidade maior dos clubes para lidar com esses casos. Aprender mesmo. E hoje a gente fala em letramento racial, que é você se informar sobre o tema e a partir do momento que você está informado, você consegue ter mais mecanismos para lidar. Eu vou citar o exemplo do Vasco. O Vasco é sempre tido como um clube que historicamente lutou contra o racismo. Há pouco tempo, deve fazer 2 meses mais ou menos, a Ponte foi jogar lá. O Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, ele denuncia cantos racistas da arquibancada. Ele fica louco lá, reclama. Aí o pessoal do Vasco, né, falou, não, meu amigo, aqui é um grito que eles fazem pro Yuri. Yuri é o pitbull, o volante marcador de E o Hélio dos Anjos, que certamente também é negro, já sofreu ofensas racistas, imaginou que aquilo fosse um grito racista para algum jogador, um jogador negro que estava com a bola. O Vasco, depois disso, depois dessa denúncia do Hélio, que foi equivocada de fato, ele não sabia desse contexto do Yuri, e o Vasco solta uma nota dizendo, não, o Hélio dos Anjos, um equívoco, e isso jamais vai acontecer aqui porque nós somos o clube que na história sempre esteve contra o racismo. Não se pode usar isso como um escudo eterno e acreditar que nunca vai ter um vascaíno racista ou uma pessoa em São Januário não vai cometer um ato racista. Na época do Cristóvão Borges, treinou o Vasco em 2012, ele relatou isso saindo de São Januário depois de uma derrota que sofreu xingamentos racistas. Você imaginar isso num clube com a história do Vasco, um cara lá é o torcedor que não se deu o trabalho de pesquisar a história do próprio clube. Mas acontece. Então não pode usar disso, né, de o Vasco ser um aliado da causa, como também uma defesa até, nesse caso, a sensibilidade que mandaria. Não, o Hélio se confundiu, mas conversamos com ele, explicamos, e não atacar dessa maneira ou dizer que em São Januário São Januário é blindado de racismo. E até porque a própria história mostra que não foi por uma bondade simplesmente que o Vasco aceitou jogadores negros. Havia um contexto da época que financeiramente foi muito favorável. O Vasco, em 2022, é campeão da 2ª divisão, no Rio de Janeiro. Vence, sobe para a primeira com um time de operários. O Vasco eles pegaram motorista, chofer, pintor. Então, esse era o time do Vasco numa época em que o futebol no Rio de Janeiro era totalmente elitizado. O futebol no Rio, Flamengo, Fluminense, América, era um clube de elite. O futebol era restrito, ou pelo menos o futebol considerado de alto nível, era restrito para essas pessoas. E aí o Vasco, que teve a sua origem no Remo, ele consegue recrutar esses jogadores, ser muito competitivo, sobe para a 1ª divisão em 2023 e arrebenta. O Vasco ganhou o campeonato da 1ª divisão com sobras. Aí o pessoal, peraí, tem coisa errada aí nesse clube, esses caras aí não vão poder jogar mais não. Aí os outros clubes fundam uma outra liga, dissolvem a liga anterior e falam pro Vasco, se você quiser entrar aqui, você tem que dispensar esses jogadores aí que... A justificativa na época era que eles não tinham condições... Não sabiam assinar o nome. Eles eram analfabetos, não tinham condições sociais de frequentar aquele métier. Então, era basicamente essa a justificativa. Aí o Vasco, pensando, peraí, os caras querem que a gente abra mão dos nossos craques. E não era só... Muita gente imagina que o Vasco era chamado de camisas negras, né? Jogava com uma camisa preta e tinha jogadores de periferia, jogadores negros, mestiços, mas também tinha branco no time do Vasco. O Mingotti, por exemplo, que era um zagueiro de origem italiana, mas o cara era um operário. Ali era preconceito de raça e preconceito de classe, porque esses caras eram trabalhadores braçais. E aí o Vasco, se a gente abrir mão desses jogadores, não vai restar time e a gente não vai ganhar mais nada. Agora que a gente foi campeão, querem cortar o nosso barato. O Vasco, de forma muito hábil, ele cria um manifesto, os dirigentes da época fazem um manifesto dizendo, não, isso é racismo, não com essas palavras, mas dizendo que não abriria mão, estaria com esses jogadores, não entra na liga considerada principal, ele disputa a liga paralela, vence, só que esses dirigentes que dispensaram o Vasco perceberam, poxa, o Vasco é um fenômeno, todo jogo do Vasco lota estádio, esses caras aí, daqui a pouco eles vão começar a roubar torcedor nosso, vamos chamar eles para conversar de novo. Volta o Vasco,
a gente topa admitir vocês, pode jogar com esses caras. E aí o Vasco é admitido na Liga, na Liga principal, joga o campeonato da primeira divisão. Só que para o Vasco naquele momento não tinha escolha. Não foi uma coisa simplesmente, nossa, os dirigentes da época eram muito bondosos e visionários, antirracistas e resolveram admitir esses jogadores. Era porque era o único meio de sobrevivência do Vasco, em meio aos clubes de elite, contar com esses jogadores operários, negros e discriminados na época. Então, por isso, há um contexto econômico também. Então não se pode eternamente ficar preso nisso. E no site do Vasco, eu questiono muito isso. Vasco da Gama, o clube que venceu o racismo, o clube que impediu o racismo. Não é um problema vencido, né? Não. É só aqui discutindo ele. E nem mesmo no próprio clube. O Vasco, em toda a sua história, só teve um presidente negro. Que foi ainda na época em que nem tinha futebol. 14. Então, É o Cândido em 14. É o Cândido Araújo, acho que em 1904, por aí. Pode ser. Então, foi o único presidente negro da história. Você vai olhar o conselho do Vasco quando tem confusão em eleição, fraude, briga, com pessoas brancas. E de um clube que é, sim, muito popular, de um clube que tem a sua causa, a sua história ligada à defesa dos menos favorecidos, sim, porque mesmo que tenha sido com fundo econômico, o Vasco naquela época Incluiu. foi um marco, né? Mas aí não se pode viver só disso. É preciso que o clube olhe para dentro e perceba que pode avançar, que precisa fazer mais políticas. Hoje o Vasco tem entendido melhor a sua história, tem tentado fazer mais campanhas permanentes, mas ainda assim sempre vai se poder evoluir. Então, por isso eu vejo que falta uma sensibilidade, até uma sensibilidade de incluir mais pessoas negras. E é um tensionamento sempre muito grande, assim, né? Porque o Vasco fez agora o Dia do Orgulho LGBT, né? Mas, cara, como é que eu consigo envolver as torcidas para que não cantem mais? Entendeu? Então, assim, o clube muitas vezes tem uma iniciativa. Mas, cara, muitas vezes também não sentou para conversar com os torcedores. Galera, a gente precisa sentar aqui para conversar. Olha só, como é que a gente vai chegar nesse ponto? E é uma conversa. O Vasco fez isso, chamou os organizados. Porque é o que eu disse, não desconheço o clube que não tem um cântico com cunho homofóbico. Mas é sentar com os caras. Dá para conversar? E no caso do Vasco tem cântico de preconceito social também, contra a torcida do Flamengo, de envolver... Não, todos do Rio tem isso contra o Flamengo também, né? Então é preciso... É preciso se olhar isso de forma profunda. Pô, temos orgulho de fazer parte de um time que se diz antirracista. E a gente fica repetindo esses cânticos também. Então, por isso eu vejo, nunca se conformar e achar que você é 100% antirracista. Sempre a gente vai, todos nós aqui, sempre a gente vai poder dar um passo a mais. Sempre a gente vai poder refletir e se policiar também sobre atitudes. Eu vejo que os clubes ainda vendem muito isso mais como marketing do que necessariamente como crença numa causa, como uma vontade de fazer a diferença.